Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar um pouco com as funções de loop da família apply e vamos começar por essa que dá o nome à família. Antes de mais nada, é importante conhecer a estrutura do objeto, da função que a gente estiver trabalhando, né? Então, dando um help nessa nossa função apply, nós temos o seguinte: é uma função que retorna um vetor, um array ou uma lista de valores obtidos através da aplicação de algumas funções nas margens, nas dimensões de um objeto. No nosso caso aqui, um array ou uma matriz. A função apply, ela possui essa estrutura, certo? Esse x, esse argumento x, ou seja, o primeiro argumento da nossa função, ele é o objeto que a gente vai trabalhar. No caso do apply, a gente vai estar trabalhando geralmente com matrizes. O segundo argumento da função é a margem, é a dimensão do objeto. No caso de uma matriz, ou são as linhas ou são as colunas, certo? E o terceiro argumento da função apply é a função que nós queremos aplicar. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for fazendo os exemplos. No nosso caso, nós vamos trabalhar com uma matriz de nome M, que é uma matriz de 100 valores normalizados através da função rnorm, distribuídos em 10 linhas e 10 colunas. E só para nós trabalharmos com valores iguais, tanto aqui quanto vocês aí em casa, a gente está setando uma semente 1, tá bom? Então, setando a semente e declarando a matriz, nossa matriz de 100 valores, nós vamos começar a trabalhar com a função apply. Nós estamos aqui trabalhando com variáveis para facilitar na hora da chamada. E a primeira que nós criamos é essa variável teste, que ela recebe o uso da nossa função apply. E o que a gente está fazendo? O nosso apply, ele está aplicando a função range. Para quem não lembra, a função range, ela retorna os valores mínimos e máximos de um determinado objeto. No nosso caso, nós temos a seguinte estrutura. Dentro da nossa função apply, nós temos nosso primeiro argumento da função, que seria aquele x, nós temos a nossa matriz M. No segundo argumento, nesse primeiro caso, nós temos o número 2, que ele é referente à margem, à dimensão da matriz. E no caso do uso do apply, o número 1 das margens representa a linha, o número 2 representa as colunas. E o terceiro argumento, a função que nós vamos utilizar, a função que nós vamos aplicar, que é a função range. Nesse caso, fazendo a leitura completa, a nossa variável teste, ela está recebendo a aplicação da função range nas colunas da matriz M. Tudo bem até aí? E bem, só fazendo a declaração aqui, a nossa teste, e fazendo a chamada dela, o que nós retornamos? Nós temos também uma nova matriz, que ela está retornando para a gente os valores mínimos e máximos de cada coluna da matriz M. No nosso segundo caso, a variável teste1 é praticamente a mesma coisa. A única diferença é a dimensão que nós estamos aplicando isso. Ao invés de 2, nós temos o 1, que nesse caso, ao invés de a gente aplicar a função range nas colunas da matriz M, nós estamos aplicando a função range nas linhas dessa matriz M. Então, fazendo a chamada, vocês podem ver que tem uma diferença, porque ele não está mais retornando os valores mínimos e máximos das colunas, e sim das linhas da nossa matriz. Aqui no nosso exemplo 1, calcule a média das colunas de uma matriz usando apply e retornando os valores em um vetor. Então, novamente, só para garantir que estamos trabalhando com os mesmos valores, para vocês verem que está tudo certo, estamos setando uma semente. E agora, vamos declarar a matriz MT, que é uma matriz com 10.000 valores, como vocês podem ver aqui, 100 por 100, normalizados também pela função rnorm, distribuídos em 100 linhas e 100 colunas. E agora nós vamos criar uma nova variável, uma variável chamada res, mas que também tem um intuito parecido. Através do uso do apply, o que a gente está fazendo? A gente pede para calcular a média, certo? Então, o apply, ele vai aplicar a função min, vocês todo mundo lembra, é uma função que retorna a média de um objeto. Então, ele aplica a função min, número 2, nas colunas da matriz MT. Então, só declarando, né, setando a semente, declarando a matriz MT, tá aqui o nosso objeto. E a nossa função, a nossa variável res, ela faz a aplicação da média. Só para vocês verem como fica.
ela retorna a média de cada coluna da nossa matriz MT. Observe a performance da função que usa o for loop para computar uma estatística aplicada às colunas. Então aqui, primeiramente, a gente está criando a nossa função getCallMed1, e o que essa função faz? Ela tem dois parâmetros, ela recebe dois argumentos no parâmetro, o argumento NR e o argumento NC, número de linhas, número de colunas. Dentro da nossa função, nós temos a declaração de uma matriz, da mesma forma que a gente fez anteriormente, só que dessa vez não estamos com valores fixos, né? Estamos fazendo de uma forma dinâmica. Então, a nossa matriz, ela vai retornar, o objeto MT vai retornar para a gente uma matriz com valores normalizados, os valores passados através do parâmetro da nossa função, NR vezes NC. No nosso caso aqui, a gente está passando 100 e 100, né? Nesse caso, a gente já está passando o valor diretamente. Então, vamos ter 10.000 valores, 100 vezes 100, distribuídos por 100 linhas e 100 colunas. Como a gente vai fazer um for, geralmente a gente declara o objeto a ser iterado fora do laço, certo? Então, o nosso objeto média, a gente está declarando aqui fora, e em seguida, a gente cria o for. Ele vai fazer uma iteração de i até o tamanho da coluna, ou seja, a gente vai iterar o nosso i de 1 até o número de colunas da nossa matriz. Média recebe um vetor que tem que vai iterar, né, o nosso objeto MD, e ele vai ser iterado com a média das colunas i nesse MT. Então aqui ele faz o retorno desse nosso objeto e aqui ele vai imprimir, ele vai imprimir o tempo dessa nossa função. Então, só fazendo a declaração aqui e fazendo a chamada dela, nós temos o tempo do sistema. Essa função, ela vai retornar para a gente o tempo gasto nesse laço. Ele é somente isso. Então agora, observe a performance da mesma operação usando a função apply ao invés do for comum. Então, a declaração da função é a mesma coisa, nós vamos ter dois argumentos no parâmetro da função, o número de linhas e o número de colunas. A declaração da matriz é a mesma, a única diferença aqui é o nosso laço. Ao invés de a gente fazer aquela iteração com o for, que ele vai iterando um por um, a gente está usando o apply, mas ele faz a mesma coisa. Ele está aplicando a função média nas colunas da matriz MT. Então, só para vocês verem, ele faz o mesmo. E aí esse system time para retornar também essas estatísticas, vocês podem ver que ele fica bem mais eficiente do que usando o for. Então, só para vocês verem em casa uma diferença maior, né, com números mais altos, compare a performance aumentando o número de colunas para 10.000, para 100.000, perdão. Então, vocês façam isso em casa e vejam a diferença que é usar um for padrão para usar um for da família apply. Então, já nesse exemplo 3, faça uma função maxCars para identificar qual carro tem o valor máximo de cada característica no dataset MTCars usando apply. Então, é um processo bem parecido. O uso do apply, a gente vai estar sempre aplicando funções em alguma das dimensões do objeto que a gente está trabalhando. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com MTCars, que é um data frame, que ele já vem no R, a gente já falou disso para vocês, ó. Utilizando esse comando datasets, ele traz para a gente uma lista de data frames que a gente pode brincar um pouco, e um deles é justamente esse MTCars. Aqui, ó, MTCars. Então, é um objeto que vocês já podem trabalhar sem ter que estar importando de nenhum canto. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai criar a função maxCars para identificar qual carro tem o valor máximo de cada característica. Então, aqui a gente já sabe que vai utilizar a função max, né? Quando a gente fala de cada característica, a gente está falando das colunas desse data frame, tudo bem? Então, MTCars nesse nosso caso aqui é uma variável que a gente está utilizando para
receber o DataFrame MTCars. Como vocês podem ver aqui, ó, no nosso ambiente, ele é um DataFrame que possui 11 colunas e 32 linhas em cada uma. Então, a nossa função MaxCars, ela vai receber a função passando esse DataFrame MTCars como parâmetro. Temos uma variável que vai receber o nosso apply, que faz o quê? Ele vai aplicar a função max, ou seja, vai retornar o máximo, dimensão 2, ou seja, colunas. Então, ele vai aplicar a função max nas colunas do DataFrame MTCars. Temos aqui ainda a variável modelo, que ela vai retornar, né, a função rowNames do MTCars através de mais um apply. Ele vai pegar, lembra da função it, né? A função it para pegar a posição máxima das colunas do MTCars. Então, mais uma vez, o uso do apply para dessa vez pegar os nomes daquelas posições. E aqui é a variável res, que ela vai montar o nosso DataFrame. Então, nosso DataFrame vai passar a ter modelo, que são os nomes, né? Vai pegar as linhas, os nomes daquelas linhas, que seriam as posições máximas, para o res, que é justamente os valores máximos das colunas do nosso MTCars. E aqui é simplesmente o retorno da nossa função. Então, declarando a nossa função e fazendo a chamada dela, nós temos aqui, ó, todas as características, né? As colunas. Aqui em modelo nós temos o nome do carro, que tem o valor máximo, e aqui nós temos qual é o valor máximo. Tudo bem? A gente criou um novo DataFrame com esses valores. Ainda na família apply, nós temos a função lapply e a função sapply. Então, deixa eu só limpar para mostrar uma coisinha para vocês. A função lapply, ela tem um intuito parecido com a função apply, só que geralmente o que muda é o tipo de retorno. Tanto a lapply quanto a sapply são funções que costumam trabalhar mais comumente com DataFrames e listas. E o retorno da lapply, primeiramente, é uma lista. Ela sempre vai retornar uma lista de tamanho igual aos objetos passados para ela no input. E o que isso quer dizer? No caso aqui, da lapply, primeiro nós vamos criar uma matriz, mais uma vez com 100 valores normalizados, distribuídos em 10 linhas e 10 colunas. Nós vamos ter esse vetor x, que ele vai fazer uma ordenação, né, através da função sort, pegando as colunas da matriz M. Temos ainda um vetor y, que vai de 1 a 20, e nós temos ls, que é a nossa lista. Vai ser uma lista composta com as três variáveis, com os três objetos anteriores, m, x e y. No exemplo 1, né, nessa variável exemplo 1, nós estamos fazendo a aplicação da lapply. E o que é essa lapply? A lapply tem a seguinte estrutura, tanto a lapply quanto a sapply. Ela aplica uma função em determinado objeto. É até mais enxuta nesse sentido do que a apply. A sapply vai fazer a mesma coisa, só que ela retorna para a gente os objetos da forma mais simplificada possível. É essa a única diferença do sapply para o lapply, ou a principal, né, pelo menos. Então, utilizando a lapply, a gente vai aplicar a função min, função de média, na nossa lista. Então, só para vocês verem como fica o retorno, ela vai retornar uma nova lista. A nossa lista tem o quê? 3 posições. Ele retorna uma lista com 3 posições. Só lembrando isso, só para isso fixar. Ela vai sempre retornar uma lista com o mesmo número dos objetos passados na entrada dela. A sapply vai fazer a mesma coisa. Vai aplicar a função min no nosso objeto ls, que é uma lista. Só que o retorno, ele é um pouco diferente. Ele retorna da forma mais simplificada possível. Então, o que o sapply faz? Observe que o retorno de cada novo objeto dessa nossa lista
retornada no lapply é um vetor, um vetor não, é um valor numérico. Então, o sapply, ele enxerga isso, digamos assim, e ele retorna para a gente de uma forma mais simplificada. Então, ele também aplicou uma função numa lista, mas ao invés de retornar uma lista de novo com cada vetor desse, com cada objeto novo, ele enxerga qual é a forma mais simplificada desse objeto, e nesse caso aqui ele conseguiu retornar um único vetor para a gente. Aqui a gente está transformando a nossa matriz M, a nossa matriz original, em um data frame, e vai aplicar a função max, no nosso vetor x, através da sapply. Então, é só para ver que dá para trabalhar também em data frames. Aqui em seguida, a gente vai só trabalhar um pouco com funções anônimas. E o que a gente está fazendo? A gente está criando essa nossa variável x, que vai receber uma lista. Nessa nossa lista, nós vamos ter duas posições. Na primeira posição da lista, nós temos uma matriz de 4 valores distribuídos em 2 linhas e 2 colunas. E na segunda posição da lista, nós temos também uma matriz com 6 valores distribuídos em 3 linhas e 2 colunas. Nesse caso, o uso da função apply vai ser o seguinte, da função lapply. Lembra que quando a gente está trabalhando com funções anônimas, a gente não vai declarar ela fora para chamar depois. A gente está trabalhando a função anônima dentro do nosso lapply. Então, a lapply, apply ou sapply, eles trabalham com o quê? Objetos e funções. Tanto podem ser funções básicas do R, quanto podem ser funções declaradas pelo usuário, que é esse caso aqui. Então, é uma função declarada dentro do lapply, só para vocês verem que também existe esse formato, tá bom? E também da mesma forma a gente pode declarar essa função aqui dentro do sapply. Então, criamos a variável cars, que vai receber o data frame empty cars, e aqui nós vamos fazer a aplicação direta do sapply, onde nós criamos essa função y, que vai fazer um somatório. Ela vai fazer uma soma do valor máximo de i com o valor mínimo do i passado do data frame empty cars, que está na variável cars. Ok? E só para fechar, nós vamos trabalhar mais uma funçãozinha, que é a função split. Ela é uma função muito utilizada no que é chamado de SAC, que seria split, apply e combine, que é um processo muito parecido com o group by do SQL, que é basicamente você dividir um determinado objeto em fatores e reagrupá-los por algum parâmetro depois. Então aqui primeiro nós vamos ter um vetor com três valores, fazendo a aplicação da rnorm, da runif e novamente da rnorm. Então nós temos o vetor x e nós temos esse f, que ele faz o GL 310. Esse GL ele vai criar fatores. Não sei se vocês lembram, fatores são basicamente categorias, como por exemplo os sexos biológicos masculino e feminino, os meses de um ano, os dias de uma semana. Então ele vai transformar isso em categorias, que no R nós chamamos de fatores. Então nós criamos esses fatores através dessa variável f e fazemos um split do quê? Desses valores de x pelos fatores de f. Então ele vai dividir um data frame por um fator, ok? Fazendo o uso da lapply, lembrando que a lapply sempre vai trabalhar com a aplicação de uma função em um objeto, e nós já temos o nosso objeto, né? No nosso objeto split. Ele transformou isso para a gente numa lista. Então, a gente vai fazer a aplicação da média nessa lista. Ele retornou para a gente a média de cada um desses objetos.
E aqui a gente vai trabalhar só com mais um data frame, o data frame AirQuality, que ele também está no ambiente nativo do R. E vamos criar uma variável S para fazer mais uma vez uma divisão através da função split. Então, a gente vai vai criar essa variável S fazendo a função split. De que forma? Ela vai criar os fatores pelos meses do ano. O data frame quality, como vocês podem ver aqui, tem uma coluna de meses, certo? Ó, 5, 6, 7, então tudo isso é referente aos meses do ano. Então eu estou criando fatores referente aos meses para aplicar no meu data frame quality. Então, criando essa nossa lista S, nós vamos fazer também aqui a aplicação das funções que a gente já trabalhou. Então aqui, na nossa função apply, lapply, nós vamos estar chamando a fazer a aplicação na nossa lista S. De que forma? A gente vai aplicar essa função, uma função que a gente está declarando dentro do corpo dele, através da função callMeans, que vai fazer o quê? Ela vai retornar todas as linhas pela condição de coluna. Quais as colunas que eu quero retornar? Eu quero retornar as colunas de ozônio, de solar R e de wind. De que forma? Vai ser sempre pelos meses do ano, porque a gente criou isso no nosso split. E a gente está utilizando esse split, porque ele está associado à variável S, que é o objeto que a gente está chamando aqui dentro. Então, como a gente está trabalhando com a função lapply, ele vai retornar uma lista para a gente. Aqui, ó. Ela está retornando uma lista com as variáveis que a gente passou, pelas colunas que a gente passou, que seria de ozônio, de solar R e wind. sapply, mesma declaração. Qual a diferença? sapply sempre vai retornar um objeto mais simples. Olhando para essa estrutura, o que o sapply consegue enxergar? Ele consegue enxergar que é possível fazer esse mesmo retorno através de uma matriz, que é um objeto mais simples que uma lista. E aqui embaixo a gente só faz a mesma operação, só que dessa vez retirando os NAs, né? Usando aqui o na.removeTrue. E por fim, só para encerrar essa partezinha essas três primeiras funções da família apply, identifique o parâmetro onde houve o maior número de dados faltantes no dataset AirQuality. Dados faltantes a gente está falando de NA, né? Então o que a gente faz? Sempre que a gente está trabalhando com funções alinhadas dessa forma, a gente lê de dentro para fora, né? Então a gente vai fazer a aplicação de sapply. De que forma? A função isNA, ou seja, onde for NA remove, ou onde for NA dentro do nosso data frame AirQuality. Então ele está identificando quais colunas são NA dentro do nosso AirQuality. E aí o resultado disso é o nosso objeto. Objeto esse que a gente está trabalhando no nosso apply. Então, a gente vai fazer a soma aplicada nas colunas de onde for NA no nosso data frame AirQuality. Então, ele retorna para a gente a soma disso. Então, por hoje é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, a gente vai estar dando a monitoria no horário normal e sempre podem mandar no Discord que a gente vai continuar disponível lá sempre que possível.